Olha a nossa sala, gente, como tá cheio de gente bonita aqui. Olha só, eu posso começar pela princesa? Então, essa aqui é a princesa Elis. Oi, tudo bem? Ela prometeu pra mim que ela ia dar um beijinho aqui na minha bochecha. E você também. Ah, viu? E eu ia dar um nela. Eu dou primeiro, então. Tá bom? É porque assim, a gente dá primeiro, depois a gente ganha. Vamos ver se ficou a marquinha? Ah, ficou. Agora você dá aqui. Vai. Ah, que delícia! Obrigada. Tá. Tudo bem com você? Pega aqui na minha mão. Um beijinho na mão também. Oi, mamãe. Tudo bem? A mãe da Elisa, Ana Paula, tudo bem? Prazer. E a fisioterapeuta Ellen Marta. Seja bem-vinda. Prazer, obrigada. Gente, a gente está aqui na nossa sala hoje para conversar sobre um assunto sério. A gente sempre fala de coisas assim para ajudar você aí no seu dia a dia, não é mesmo, pessoal? A Elis tem quantos anos hoje, mamãe? 6 anos. A Elis, com 6 anos, ela responde por si mesma. responde. Eu não vou nem perguntar para a mãe, né, Elis? Fala, eu sei responder. Ela teve paralisia infantil, né, e hoje está aqui. E a gente vai contar um pouquinho da história dela, como é que foi esse processo que ela viveu, né, com a mamãe. E a fisioterapeuta Ellen vai também nos ajudar para ajudar você que está aí em casa agora acompanhando o programa e vive essa situação ou acabou de descobrir que o seu filho tem, como é que você vai passar por isso, né? Então vamos começar com a Ellen. Ellen, Pois não. quando a gente fala de paralisia cerebral, nós estamos falando de paralisar o corpo, uma parte do corpo. O que é a paralisia cerebral quando a gente fala disso? Vamos só acentuar isso. Sim. Obrigada pelo convite, boa tarde. É um prazer. A paralisia cerebral, né, ela é um diagnóstico, né, e esse nome, ele é uma nomenclatura que chega até os 6 anos de idade. E ela ocorre mediante o quê? Mediante algum fator que impeça uma oxigenação dessa criança, seja na vida intraútero, seja durante o parto ou mesmo no pós-parto, né? Na vida intraútero, a gente tem alguns fatores que podem levar essa criança a desenvolver uma paralisia cerebral. Muitas vezes a idade materna, má formação do sistema nervoso, né? Durante o parto, prematuridade, né? É uma incidência muito grande de crianças prematuras, né? O mau acompanhamento dessa gestante durante toda a gravidez, né? Infelizmente no nosso país isso acontece muito. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil, cada 1.000 crianças nascidas vivas, 7 são portadoras de paralisia cerebral. A estimativa é que a gente tenha novos casos de paralisia cerebral, são 20 mil novos casos agora, durante o ano de 2019. Um número grande, né, Número doutora? grande. No mundo inteiro nós temos uma estimativa de 17 milhões de crianças com paralisia cerebral, né? E a paralisia cerebral, ela é dividida, a nomenclatura dela depende do que a criança apresenta, seja pela topografia do comprometimento dos 4 membros, ou dos membros inferiores somente, ou de um lado do corpo, né? Ou então pelo tipo de tônus que ela apresenta, se ela tem um movimento, né, involuntário, se ela tem uma rigidez maior, né, se ela tem distonia. Então, depende do quadro que essa criança apresenta. Certo. A mamãe da Eli, existe um diagnóstico específico para a paralisia dela, a causa da paralisia dela? Não, a Elise, ela nasceu prematurinha, de 30 semanas. E quando ela teve alta da UTI, não teve nenhum diagnóstico de paralisia cerebral. Nós voltamos para casa e imaginamos que a vida seria normal. E foi mesmo até um certo momento, porque como mãe de primeira viagem, eu não tive a percepção de que havia algo de errado. Então eu voltei a trabalhar, a Elise foi para a escola com 6 meses. E 2 meses após ela ingressar na escolinha, eu fui chamada, a enfermeira da escola na época me chamou para saber se eu já tinha levado a Elise para visitar um neuro. Eu falei, não. Eu fiquei até um pouco assustada na época, mas fui procurar, né? Fui procurar um neuro e assim, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, são buscas incessantes e às vezes algumas sem respostas. Porque eu procurei um neuro e não tive uma resposta, mas começamos o tratamento. Quando você percebeu que tinha alguma coisa errada, você fala
O que a escola, né, a enfermeira da escola, no caso, e você, começaram a perceber que estava acontecendo ali com a Eli bebezinha, que estava fora do normal? Ela não se movimentava, ela era um bebê quietinho. Ela se expressava muito bem, assim, facialmente muito bem, ela era muito comunicativa. Mas ela era um bebê quietinho. Os bebês rolam, fazem várias coisas que eu não tive essa oportunidade de ver. Então, como mãe de primeira viagem, eu achava que era normal, ela era quietinha. Então, essa foi a primeira percepção assim, que a escola teve e me passou. Aí você começou a buscar. Sim, aí mesmo sem entender o que estava acontecendo, na época a pediatra me orientou a começar com fisioterapias, aí eles começou com fisioterapias, ela tinha 8 meses e foi fazendo as fisioterapias. A pessoa que atendia ela na época atendia em casa. Quando ela completou 1 ano e 8 meses, orientou que ela começasse a fazer ecoterapia e logo depois orientou que procurasse um terapeuta ocupacional. E nessa busca nós chegamos até a Ludens, que é a clínica onde ela se trata hoje. E o tratamento, de todos os tratamentos que ela faz, tem um bem específico, que é o TheraSuite, que é um tratamento que a clínica oferece e é um tratamento fantástico, que tem uma resposta muito maravilhosa com a criança. A Elis começou a andar com 6 anos, depois de fazer o terceiro TheraSuite. Terceiro ou quarto? Terceiro, quarto TheraSuite. É isso. Doutora Ellen, a mãe, ela percebeu, a escola percebeu, porque mãe de primeira viagem é difícil mesmo a gente perceber essas coisas, né? A escola percebeu e aí ela se atentou para aquilo, mas quais são, além de ficar quietinho e não ter a ausência aí do movimento, existem outros sintomas que as mães podem estar atentas nessa primeira fase do bebê? E é muito importante porque o que a gente tem percebido, infelizmente, muitos pediatras deixam passar essas observações. Então, o seu papel como mãe é muito importante, você olhar o seu filho com os olhos mais cuidadosos, né? Se o seu filho é muito molinho, se ele não reage muito aos estímulos que você coloca, ou se ele é muito rígido, muito durinho, né? Se ele tem uma certa dificuldade para amamentar, para sugar. Muitas crianças com paralisia cerebral, quando elas começam a sugar, seja no peito, seja na mamadeira, depende, né, das circunstâncias, elas podem apresentar uma dificuldade grande na sucção. Então, isso também é um sinal bastante importante. Outro sinal são as convulsões. Tem crianças, não necessariamente todas as crianças com paralisia cerebral têm convulsões, mas em muitos casos isso pode ocorrer. São convulsões que elas podem ser generalizadas, né? A criança fica rígida por uns segundos, ou são convulsões em que a criança tem um certo nível de ausência, parece que ela sai do ar por um período curto e aí ela volta. Então, são observações que dá para os pais fazerem em casa, né? Você sempre vai comparar o teu filho com o filho de um amigo, com o filho de uma irmã, né? Então, é muito interessante que você tenha esse parâmetro e qualquer coisa que você detectar, você consiga levar a um profissional especializado. Né? Muitas vezes, não é necessariamente o médico, né, que consegue detectar, né? Lógico que a indicação é para ele. Porém, nós que somos da área de reabilitação, temos muito mais esse olhar aguçado, nós temos avaliações muito mais específicas. E a gente consegue detectar uma criança com paralisia cerebral muito precocemente. No entanto, o ideal seria, por exemplo, que todas as crianças que fossem prematuras fizessem um acompanhamento, que a gente chama de follow-up. Né? Para que esse acompanhamento? Para que a gente consiga intervir precocemente, por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade que a criança tem de se desenvolver. E com estímulo externo, isso pode ser muito proveitoso para a criança. Nós temos uma tela que a doutora fez junto com a nossa equipe, dizendo quais as áreas que a paralisia vai afetar, a paralisia cerebral, né? Isso. Que tipo de transtorno ela vai trazer para a vida dessa criança? Vamos ver? Para a doutora comentar, olha lá, paralisia cerebral. O que a paralisia cerebral afeta? Coordenação motora, força muscular, controle da cabeça, membros e olhos. Então, assim, né, por exemplo, a paralisia cerebral ela depende muito do local da lesão dentro do sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso central, né, o nosso córtex, ele é dividido por segmentos, que a gente fala área motora, área sensorial,
tem uma área específica que comanda a questão dos olhos, a questão dos membros superiores, dos braços, das perninhas. E assim, depende do local dessa lesão, da falta de oxigênio que teve essa região, eu vou ter uma sequela que é vista no corpo dessa criança, né, no segmento. Então, pode ser uma questão de coordenação motora também, pode ser uma questão de fala conjuntamente. Então, eu tenho crianças que têm alterações de linguagem e de fala, mais uma alteração motora que é vista no corpo. Ou não necessariamente, tem só a questão do corpo. A questão da força muscular é muito importante, porque existem crianças que têm paralisia cerebral e existe uma rigidez muito grande. Essa rigidez ela não quer dizer que é força. Na verdade, é um estímulo inadequado que está chegando até o músculo que faz com que esse músculo seja rígido. Então, o músculo rígido não é um músculo forte. Então, quando nós trabalhamos com uma criança para que ela fortaleça e ganhe, por exemplo, o controle cervical, o controle de tronco para ficar sentado, nós temos que usar manobras e técnicas que a gente consiga isolar o músculo para que ele consiga se fortalecer, né? Que a gente consiga inibir essa ação que é patológica e consiga realizar um fortalecimento de fato. Certo. Então, a paralisia cerebral é uma doença completamente física, né? Por isso que o teste do pezinho não vai detectar e nem outros exames que é feito no assim, bebê logo quando ele nasce? Na gravidez, você pode ter alguns exames, o ultrassom é um dos exames que pode detectar em relação a malformações do sistema nervoso central, né? Mas em muitos casos, que nem a gente falou, existem causas, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, são fatores maternos que podem influenciar na questão dessa criança, né? A criança pode ter um processo interno, um acidente vascular encefálico ainda na vida intraútero, que quando ela nascer que a gente vai perceber, né? Não necessariamente. A gente coloca a prematuridade porque a prematuridade, ela geralmente é um fator importante de risco para o desenvolvimento de uma paralisia cerebral, porque quando a criança nasce prematura, ela não está totalmente pronta para o nascimento, né? Então, uma criança que nasce, muitas vezes a gente vê prematuros extremos, né, com 28 semanas, 30 semanas, até antes disso, é uma criança que ainda não está preparada, né? Então, a gente tem um risco bastante grande. Mas a gente tem outros casos, por exemplo, que a gente vê recentemente, casos de meningite, né? Então, antes dos 6 anos de idade. Quando uma criança tem meningite, né, ela é infectada pela meningite e ela, né, graças a Deus, sobrevive, muitas delas podem ter sequelas importantes. Então, até os 6 anos de idade, embora a causa tenha sido a meningite, que é uma inflamação das meninges, o diagnóstico dessa criança é uma paralisia cerebral. Aí depende do que for afetado nela. Né? Uma paralisia cerebral quadriparética, por exemplo, que compromete tanto os braços quanto as pernas. Né? Pode ter um comprometimento cognitivo ou não, pode ter um comprometimento de linguagem ou não. Depende da área do córtex que é afetada. Né? Então, é um caso muito singular de cada criança. Certo. Nós vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho, falar também com a Ana Paula, sobre os sentimentos que brotaram quando você, né, percebeu que a Elise ia ter a paralisia cerebral, como você fez ali com a família que ajudou, né, e o desenvolvimento dela cognitivo, da inteligência dela. Ela é muito inteligente, fala, já percebe, Então, assim, e também do tratamento que as pessoas devem buscar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar sobre isso, tá bom?